Vocês conhecem o carro popular de Hitler? Carro símbolo de paz e amor? Mas que surgiu em meio a 2 guerras mundiais? Fusca. Como surgiu esse clássico? 1918, fim da Primeira Guerra Mundial e com ele o Tratado de Versalhes. Tratado esse que determinava que a Alemanha aceitasse responsabilidade total pela guerra e fizesse inúmeras reparações nas nações participantes da Tríplice Entente. Em um cenário de pós-guerra, onde a Alemanha já não tinha saído tão bem, ainda culpá-la fez ela se ferrar ainda mais. Na década de 20 e 30, a maioria dos carros eram de luxo, consequentemente caros, na qual nem toda a população conseguia ter um carro próprio. Já existia na época algumas tentativas de fazer um carro familiar, mas nenhuma delas ia muito para frente, pois os motores eram muito fracos e os carros eram muito pesados. Algo bem diferente dos Estados Unidos, na qual praticamente toda a família já tinha seu próprio carro. Mas em 1933, Adolf Hitler assume o poder da Alemanha. E com isso, ele tem a ideia de toda a família alemã ter o seu próprio carro, inspirado pelos norte-americanos. Hitler então pediu a Ferdinand Porsche, sim, o mesmo criador da Porsche, um carro pequeno, barato e funcional, que custasse menos de R$1.000 da época, os marcos imperiais, e que levassem um homem, uma mulher e seus filhos. Em meados de 1937, surgem os primeiros modelos do Fusca, mas ainda eram muito diferentes do que nós conhecemos hoje, inspirados no Tata 77, um carro tcheco. Mas em uma reunião entre Ferdinand e Adolf, Hitler acabou dando uma ideia e um pequeno rascunho em um papel de como queria que fosse o carro, e aquele é provavelmente a maior inspiração para o Fusca que nós conhecemos hoje. Dizem também que esse design foi inspirado num carro do inventor Joseph Ganz, que por acaso era judeu e que Hitler tinha visto esse carro em uma feira de automóvel. O projeto então foi liderado também por Iver Comenda, líder da Auto Union, que posteriormente viria a ser a Audi. Ele acumulou mais de 2 milhões de quilômetros em testes e foi o primeiro carro a ter testes em um túnel de vento, que era uma coisa unicamente só para os aviões. Ferdinand também optou por um motor traseiro e refrigerado a ar, que acabou sendo muito útil, pois principalmente no norte da Alemanha, o inverno era muito rígido e nem todas as casas tinham um aquecedor na garagem. Então o motor a ar naquela época foi muito bom e muito bem aceito. E em 28 de maio de 1937 surgia a Volkswagen, o carro do povo em tradução livre, controlado totalmente pelo Partido Nazista. E em 1938 começa a produção em grande escala do Fusca, que já era bem mais parecido com o que nós conhecemos hoje, apenas com algumas modificações como faróis e as típicas janelas separadas. Porém, em 1939 nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, efeito esse que voltou toda a obra-prima e matéria-prima para a guerra, seja para fazer armas de guerra, tanques, aviões e tudo que fosse mais importante de equipamento bélico, interrompendo a produção do Fusca. O Fusca só voltou à produção em 1946, um ano após a Segunda Guerra. E como ele era um carro ainda muito barato e muito funcional, foi um ótimo carro. Posteriormente foi exportado para a América do Norte, América do Sul, para a Europa e para muitos países do mundo inteiro. Depois da queda do Partido Nazista, a Volkswagen continuou seu caminho, tendo em produção por muitos e muitos mais anos o Fusca, que foi recebendo cada vez mais melhorias e se tornando um carro ainda melhor, que fez o Fusca ter muitas versões, cores e ser esse carro que nós tanto amamos.
mas eu irei dividir a história do Fusca em mais vídeos para não ficar muito longo. Mas bom galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa história e saber como surgiu o clássico Fusca. Até a próxima e falou! Tchau!